Então, nós hoje iremos terminar o primeiro capítulo do Evangelho de João. Não sei se ainda todos têm em mente aquilo que nós tínhamos visto no prólogo do Evangelho. São temas bastante importantes que nós iremos recorrer a eles várias vezes ao longo deste estudo. A título só de relembrar a memória, e são algumas coisas que convém sempre irmos tendo em mente, é o propósito, a razão de ser, o que é que motivou João a escrever o seu Evangelho. Encontramos isso no fim do Evangelho, no capítulo 20, e então João diz que estes sinais que ele aqui registou não refletem tudo aquilo que Jesus fez ou tudo aquilo que Jesus disse, mas estes que ele selecionou foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Ou seja, à medida que vamos lendo o Evangelho, a intenção que João tem a registar tudo isto é levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que esse leitor creia nisso e possa ter vida eterna no seu nome. Certamente nós poderemos tirar muitas outras coisas importantes do Evangelho de João, mas de facto se tirarmos outros tópicos interessantes acerca do Evangelho de João, não estamos a focar na ideia principal que João tinha ao escrever o seu Evangelho. Uma lembrança também só da estrutura que tínhamos o Evangelho em 4 momentos. Então temos um prólogo, dos primeiros 18 versículos, que vimos a semana passada, e temos um epílogo, o último capítulo, o capítulo 21. O meio do Evangelho podemos dividir em 2 grupos. Digamos que até ao capítulo 12 nós temos então uma série de sinais e discursos de Jesus que João registra. Tudo dá a entender que são 7 sinais, com 7 discursos, e depois, os últimos capítulos, a iniciar no 13, João registra conversas mais privadas, então, que Jesus tem com os seus discípulos, e isto já antecipa, já estamos muito perto do momento da ida à cruz, onde o Senhor, então, irá morrer por nós. No prólogo, então, alguns destaques, um resumo que podemos fazer assim destes primeiros 8 versículos, perdão, e que vimos a semana passada. Um ponto bastante importante é que a palavra divina tornou-se humana, ou seja, o verbo, a palavra, fez-se carne e habitou entre nós, sendo ele próprio Deus. Também a glória, então aqui nós temos como que uma imagem de Gênesis 1 da criação. Portanto, quando pensamos em Gênesis 1 e na criação, esta palavra divina que se torna humana estava ali presente na criação também. Depois o tema da glória de Deus, o tema do tabernáculo, aquela expressão habitou entre nós, e vimos a sua glória, traz à memória de quem está familiarizado com todo o Antigo Testamento, do tabernáculo no deserto, onde a glória de Deus estava presente no meio do seu povo. Deus, como que no Êxodo, ao longo do deserto, Deus habitava no seu povo, entre o seu povo, no tabernáculo, mais especificamente, se quisermos pôr nesses termos, a questão do lugar santíssimo, onde a glória do Senhor era manifesta numa coluna de fogo, numa coluna de fumo. E agora, esta manifestação, este tabernáculo, esta presença divina no meio dos homens, ela agora acontece, é concretizada na pessoa de Jesus Cristo. E algo muito importante no judaísmo, que era a afirmação de que apenas existe um Deus. João continua a afirmar que apenas existe um Deus, este único Deus verdadeiro é o Pai e o Filho, não sendo 2 divindades distintas, mas um único Deus. O mesmo ser que temos aqui. Portanto, para João não há um choque com a fé judaica da sua época, em que passaria a haver mais uma outra divindade. Não é isso? João afirma, é apenas o mesmo Deus, e temos agora uma manifestação sua visível. Aquilo que Moisés queria ver e não pôde, agora é tornado visível para nós, neste caso João e os seus companheiros discípulos, na pessoa de Jesus Cristo. Algumas ideias-chave bastante importantes
No prólogo, não tenho aqui todas, apenas um destaque de algumas, mas conceitos de vida que vão contrastar com o conceito de morte, e vida, obviamente, está implícita a ideia de vida eterna também, a ideia de luz que vai contrastar com a ideia de trevas ou de noite, e também a questão de crer, que João vai andar em torno disso como questionando o que é crer em Jesus, ou o que é crer em Jesus, como que João quer que o leitor comece a refinar o conceito de crer, porque crer pode ter vários significados, e à medida que João vai usando essa palavra no Evangelho, ele quer que o leitor entenda quando ele diz um crer para vida eterna. Então, olhando agora para estes próximos versículos, eu dividi esta secção em 4 grupos. 2 primeiros grupos estão relacionados com João Batista, onde ele aparece e dá algum testemunho acerca de Jesus, o relacionamento entre ele e Jesus e também quem é Jesus. E depois as 2 últimas secções estão mais relacionadas já com Jesus e os seus primeiros discípulos. Então, os primeiros versículos aqui, do 19 ao 28, realmente hoje o texto é um pouco mais extenso, não vamos ter tempo para ler o texto, eu penso que devem ter lido o texto em casa, vamos ler apenas uma secção, mas é bom irem lendo o Evangelho de João ao longo destes dias. Então, nós temos aqui um testemunho de João que, se calhar em forma de resumo, ele afirma que Cristo é maior que eu. Ele diz que é aquele de quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então, ali quando nós lemos que aquelas coisas aconteceram quando estavam do outro lado em Betânia, é algures, desculpem, passei à frente, não queria, mas onde diz que as coisas aconteceram em Betânia do outro lado do Jordão, onde notar que aqui no norte existe também uma outra Betânia, mas não faz sentido porque diz que Jesus subiu para a Galileia, então possivelmente esta Betânia mais no sul, onde João estaria a batizar, ele poderia batizar tanto numa margem, que seria a província da Pereia, e assim que ele atravessasse o rio, ele já estaria na província da Judeia. É bom familiarizarmos com estes termos, porque eles surgem nas Escrituras, a questão da Pereia, a questão da Judeia, temos aqui no meio a zona de Samaria, onde Jesus vai passar nesta região de Samaria, e em cima temos a Galileia. E todas estas regiões, sobretudo Judeia, Samaria e Galileia, todas elas têm conotações acerca das populações que ali habitam. De uma maneira geral, quando falamos em judeus, Judeia e em especial Jerusalém, nós estamos a falar daquilo que seria um israelita que professava uma fé num Deus único e praticava a sua religião de uma forma extremamente correta, tinha o templo com todos os rituais, com todos os sacrifícios. Já os samaritanos é uma longa história que temos que recuar ao Antigo Testamento, com as invasões babilónicas, com os exílios, com os costumes desses povos invasores que traziam outros povos de outras culturas e religiões para habitar neste espaço, misturavam-se com alguns pobres que ficavam lá. Então os samaritanos ao longo dos anos não eram tidos como judeus puros. No entanto, eles mantinham uma religião, ainda hoje existe o chamado Pentateuco samaritano, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, mas numa observância especial dada pelos samaritanos. E depois temos mais ao norte os galileus, sim, também seriam israelitas aqui, mas estavam muito mais distantes da questão do templo, a nível de instrução, a prática da religião. Quem ensinaria numa sinagoga não seria, se calhar, um fariseu ou um rabi tão reputado como um rabi que iria ensinar aqui nesta região de Jerusalém. Então, quando nós onde até notar acerca da terra onde Jesus era conhecido como natural de Nazaré, é dito que se poderá ver alguma coisa boa de Nazaré, e até que nem houve nunca nenhum profeta em Nazaré. Toda esta questão é uma questão cultural que ela tem que nos levar para o Antigo Testamento, para o período após Salomão, em que há a divisão do reino.
quando essa divisão do reino, a região que aqui temos indicado como Samaria e todo o norte deixa de ter acesso ao templo. Então, outros conceitos, outras influências de religiões não a judaica, não é? Portanto, religiões dos próprios povos à volta são ali introduzidos e começa a haver uma grande diferença entre o judaísmo mais ligado ao Reino do Sul, à dinastia de Davi, e o Reino do Norte praticamente, aliás, lendo os livros de Reis e Crónicas, onde notar que a frase o rei fez o que era mau aos olhos do Senhor, ela é constante no Reino do Norte. Portanto, abandonaram aquilo que seria o próprio judaísmo e abandonaram o Senhor no Reino do Norte. E tudo isto vai ter repercussões nestes contactos e relacionamentos quando nós lemos o Evangelho de João. Ok, a segunda parte, do versículo 29 até ao versículo 34, então nós temos um testemunho agora que João Batista dá acerca de Jesus. Eu vou ler estes versículos para vocês. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 29 até ao versículo 34. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vis descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de facto, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então, esta frase, eis o Cordeiro de Deus, ela é aqui repetida duas vezes e Jesus dá este testemunho de João Batista dá o testemunho de Jesus como Cordeiro de Deus. Quando nós pensamos neste termo Cordeiro de Deus, há vários quadros que podem vir à nossa mente. Alguns, por vezes, são muito forçados, porque o animal nem sempre é um cordeiro. Por exemplo, quando temos quando é mencionado em sacrifícios, por vezes também são usados touros, mas a ideia de cordeiro de Deus e com esta adição que tira o pecado do mundo, ou seja, aquele que Deus está a providenciar para tirar o pecado do mundo. Então, uma afirmação extremamente importante que tem um impacto na comunidade, na cultura, na mente de quem lê o Evangelho de João. Depois do versículo 35 até ao 42, nós temos então uma descrição dos primeiros encontros dos discípulos de Jesus com os seus primeiros discípulos, e onde notar, por exemplo, que diz no versículo 36, depois da exclamação de João Batista, diz no 37, os dois discípulos, portanto são discípulos de João Batista, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Então, dois discípulos aqui que seguem Jesus eram já discípulos de João Batista. E então depois temos ali uma conversa que vai acontecendo entre Jesus e estes dois discípulos. Nós vamos voltar aqui um pouco a este texto para dar alguns destaques e, se tiver tempo, mais um ou outro ponto que então nós iremos olhar. E finalmente, a última parte, então, do 43 ao 51, temos um dia a seguir, no dia imediato, inicia assim o versículo 43, então Jesus vai para a Galileia, ou seja, voltando àquele mapa, ele estava no sul, do outro lado de Betânia, onde João batizava, e agora neste dia ele já está a ir de novo para o norte, rumo à Galileia, encontra Filipe e chama-o, e depois então nós temos ali a questão também de Natanael e uma série de afirmações, a forma como eles tratam a Jesus
e também a forma como também o Senhor Jesus responde a cada um deles. Estes versículos aqui, nesta secção, desde o versículo 19, mas mais concretamente desde o versículo 29 até ao fim, há 7 referências diferentes acerca de quem é Jesus. Por exemplo, no versículo 29, que lemos, e ele também é repetido, então tem esta exclamação de João Batista: é o Cordeiro de Deus, com uma frase de adição que tira o pecado do mundo, e essa frase é de novo repetida no versículo 35, eis o Cordeiro de Deus. Depois no versículo 34, então João Batista dá de novo, continuando esse testemunho, portanto ele diz que não conhecia, no 33, e ao dizer que não conhecia, isto não significa que João Batista não tinha a mínima ideia de quem era Jesus, eles seriam primos, portanto conheciam-o em termos humanos. O que João Batista quer dizer é que não conhecia aquele para quem me viu batizar, disse: aquele sobre quem viste descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista conhecia Jesus, mas não sabia que Jesus era aquele que haveria de batizar pessoas com o Espírito Santo. É isso que João afirma. E depois ele diz no 34, eu de facto vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, da parte de João Batista, temos 2 conceitos aqui registados por João, que Jesus é o Cordeiro de Deus e é também Filho de Deus. Esta questão, quando ele diz que viu descer a pomba e pousar sobre ele, o Evangelho de João, ele omite o batismo de Jesus. Nos outros evangelhos temos essa narrativa do batismo de Jesus. João é o omisso nisso. No entanto, a questão da presença da pomba, ela é referida por João. Alguns antes do versículo 32, João terá batizado Jesus. Alguns aqui, nestes textos, o Evangelho não narra isso. Uma outra expressão que surge, bastante importante também, que surge no versículo 38, é a forma como estes discípulos se dirigem a Jesus. Portanto, eles são discípulos de João Batista, ou seja, eles têm um rabino, eles têm um mestre, eles têm alguém que seguem a ideia de serem discípulos. Então, voltando-se e vendo seguirem, disseram: quem buscais? E eles disseram-lhe Rabi, que quer dizer mestre. Esta ideia de Rabi, ela é também bastante interessante, porque remete a alguém numa posição superior. Nós vamos ver um pouco com mais detalhe. Depois temos de novo no 41 uma outra menção acerca de Jesus, e agora lemos no 40 então André, irmão de Simão Pedro, achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. E esta palavra então tem raiz hebraica, e João tem cuidado de pôr na língua grega, traduzindo para Cristo. No versículo 45, então temos o caso já de Filipe com Natanael, e esta expressão é bastante interessante. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno. É um termo de uma dimensão muito mais humana, não tem qualquer conotação assim muito especial, mas é interessante que reflete bem a humanidade de Jesus. Depois, no 49, Natanael exclama: Mestre, tu és o Filho de Deus, e isto de novo ele está a concordar com o testemunho do próprio João Batista, tu és o Rei de Israel. Então, uma nova declaração que nós temos sobre Jesus nestes versículos. E por fim, no versículo 51, o testemunho que o próprio Jesus, aquilo que ele afirma sobre si próprio, temos uma frase que pode ter aqui algumas dificuldades, e ela vai surgindo ao longo do Evangelho, que é: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu queria que nós víssemos agora um pouco estas 7 menções, estas 7 afirmações ou declarações acerca de Jesus com um pouco mais de cuidado, porque de facto nestes versículos
ainda bem no início do Evangelho, nós temos aqui como que se começa a abrir um grande leque acerca de quem é Jesus. Então, eu quero que tenta pensar a forma como João está a escrever o Evangelho. Ele iniciou o prólogo, afirmando que Jesus, ele não fala do seu nascimento, como Mateus ou Lucas, mas ele diz, ele é eterno, ele é o Criador. Ele, de facto, é Deus e tornou-se homem, habitou entre nós. Ele é a vida, ele é a luz, e crendo nele, passamos a ser filhos de Deus. Isto é o versículo 12. Estes temas são extremamente importantes, como que aqui João está como que a apresentar nestes primeiros 18 versículos que vimos a semana passada. Ele está a apresentar tudo o que ele quer desenvolver no seu Evangelho acerca de Jesus, para que crendo tenhamos vida eterna. Agora aqui, nestas narrativas que ele faz de João Batista e dos discípulos, a forma, as afirmações que eles fazem acerca de Jesus, como quer que abrir os nossos horizontes, o nosso olhar para a própria pessoa de Jesus. E então temos estes conceitos, Cordeiro de Deus. E este conceito de Cordeiro de Deus, ele vai remeter para todo um quadro do Antigo Testamento. Eu não quero entrar numa área muito específica, que era o caso, por exemplo, de Abraão, quando vai sacrificar o Isaac, ou o caso do rito do tabernáculo no templo, com a morte dos cordeiros e a remissão dos pecados, em que a pessoa punha a mão em cima da vítima, ou qualquer outra situação. Há uma série de quadros que nós temos onde é usado um cordeiro, onde sangue é derramado e onde há vida em resultado disso. A Páscoa é um outro caso em que há um animal, há um cordeiro, é derramado sangue e por causa disso as pessoas vivem. O que João está a fazer é, nesta cultura que conhece profundamente o Antigo Testamento e está habituado a estes quadros, ele está a dizer que agora quem está ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é um aspecto que ele quer focar acerca de Jesus, no sentido de remissão, de perdão, de eu que sou pecador, por causa da questão de Gênesis 3, eu posso ter o meu pecado perdoado. Não sei se recordam que o tema de mundo já foi introduzido nos primeiros 8 versículos, e agora diz também que tira o pecado do mundo, ou seja, não é algo restrito para Israel, é algo que está aberto para todos. Mas isso não implica que todos são todos, independentemente de qualquer coisa. Ao cuidado de olharmos para, de novo, aquela primeira introdução, a todos quantos o receberam. É um todos que pode ser gentio, é um todos que pode ser judeu, nesse sentido é completamente indiferente, não tem a ver com etnia, não tem a ver com a origem da crença que a pessoa tinha, não tem a ver com a sua cultura, não tem a ver com nada disso, apenas tem a ver com o querer, e é para toda a humanidade. O quadro que eu penso que talvez terá aqui mais próximo, então será Isaías, o capítulo 53, e o versículo 7 e o versículo 10. Então, ele foi oprimido, portanto, para não ler todo este texto, eu creio que ele será bastante conhecido por cada um de vocês. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Saltando para o versículo 10, por uma questão apenas de tempo, todavia ao Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, esta ideia que nós já temos aqui, vai dar como oferta, a sua alma vai dar como oferta pelo pecado, daí esta ideia que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é algo apenas restrito à nação de Israel. A Bíblia, digamos assim, a que João teria acesso, a maior parte dos seus leitores, é aquilo que hoje conhecemos como Septuaginta. Era uma tradução do texto hebraico para a língua grega. Isso foi feito cerca de uns 200 anos, talvez, antes de Jesus nascer, por comunidade judaica que vivia em Alexandria, no Egito. E João está a usar precisamente a mesma palavra para cordeiro que é usada em Isaías 7. Então,
talvez o quadro que ele tenha em mente seja ele. Mas, de qualquer forma, a mensagem que temos aqui do Cordeiro de Deus é acerca do perdão, acerca do pecado, dessa remissão de o homem pecador poder estar unido e poder estar em paz com Deus. O conceito de Filho de Deus remete-nos outra vez para o Antigo Testamento. Várias vezes no Antigo Testamento, Israel é chamado Filho de Deus. A ideia de meu filho, eu não sei até se nas vossas igrejas, lendo os textos alusivos do Natal há uns poucos meses, mas em Mateus, por exemplo, tem aquela citação que diz de Israel, do Egito, chamei a meu filho. Eu vou ler aqui Êxodo 4, 22. Dirás, portanto o Senhor está a falar com Moisés, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Então este conceito é bastante interessante, a maneira como este quadro que havia no Antigo Testamento, de entre todas as nações, Israel ser o filho, o primogênito do Senhor, isto numa conversa muito séria com o Faraó. Agora dá a ideia que este conceito é substituído plenamente por Jesus. De facto, Jesus não é apenas um sucessor, ele é o verdadeiro Israel. Onde notar que estes contrastes, não é bem contraste, estas ideias de que no Antigo Testamento havia algo e Jesus vai ser muito mais pleno, isto é muito abordado no autor de Hebreus. Diz que antigamente Deus falou-nos pelos profetas, agora fala pelo Filho. Depois fala de Moisés. Cristo é superior a Moisés. E o autor de Hebreus vai andando a olhar para o Antigo Testamento e demonstrar que Jesus é superior a todos aqueles quadros, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, tudo nele acaba por culminar. Então, se Israel era o Filho de Deus, o seu primogênito, Jesus agora, ele é o Filho de Deus. Tem essa primazia. Ou seja, tudo aquilo que Israel deveria ser, Jesus Cristo é. Filho de Deus também revela esta questão de relacionamento, um relacionamento único entre Jesus com o seu Pai. Esta questão não apenas de intimidade, mas de unidade. Um relacionamento de que ele e o Pai são apenas um. Outra vez, a ideia de divindade, ela está aqui também, de novo, implícita. Então, para já, nós podemos ter um quadro de Jesus como aquele que vem tirar o pecado do mundo e aqui já antecipa a sua morte. Portanto, ao dizer é o Cordeiro de Deus, como que João já nos está quase a dizer o desfecho da história, não é? Se há um cordeiro e vai tirar os pecados, esse cordeiro irá morrer. Praticamente já estamos aqui a antecipar um desfecho que irá acontecer mais à frente. Mas não é apenas um cordeiro, é também filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Como é que se dirigem a ele? Como rabino. Essa expressão literalmente seria meu grande professor, instrutor, alguma coisa assim. É um título de honra de um aluno para com o seu mestre. E, de facto, o que temos aqui é uma passagem acerca de que alguma coisa está a mudar. Quem é João Batista? João Batista, de facto, ele é como que um último profeta do Antigo Testamento. Porquê do Antigo Testamento? Bem, ele não é mencionado em nenhum livro do Antigo Testamento, é verdade, mas de facto João Batista desenvolve o seu ministério antes da cruz. E se nós considerarmos que o Novo Testamento começa depois da celebração da Nova Aliança, que é celebrada com a cruz antecipada apenas numa refeição, nesse contexto, apesar de João Batista ser mencionado apenas no Novo Testamento, ele encaixa mais como um profeta do Antigo Testamento, um último profeta, uma última voz de Deus, não a predizer quem vem, mas a preparar já para quem vem, ok? Então, como que temos Malaquias, passam-se 400 anos com o céu silencioso e ao fim de 400 anos, no redondo, o céu volta a falar através de João Batista, não a predizer a uma outra chamada, mas como que a preparar numa chamada para o arrependimento de algo que vem. E esse algo que vem desta vez é tão próximo, tão iminente,
que é o próprio João que batiza Jesus e percebe que ele é o Messias. Depois disso, o ministério de João está concluído, praticamente. E onde notar que, em termos humanos, a vida de João Batista é um declínio. Daí em diante, a vida de João Batista é um insucesso, que ele vai acabar por ser preso, por dizer a verdade, vai ficar numa prisão e ali, sem qualquer glória, sem qualquer honra, ele corta a cabeça e ele, por simplesmente, morre. De uma forma indigna, de uma forma quase despercebida, digamos assim, mas, nas palavras de Jesus, um homem de quem o mundo não seria digno. Outra expressão, quem é Jesus, não apenas. Portanto, vamos pensar, então, a ideia de um cordeiro que vai morrer e vai por ele levar a remissão de pecados. Esse cordeiro também é filho de Deus, ele é o próprio Deus feito homem, mas também a ideia de rabi, aquele que sabe, aquele que é mais alto, que é importante, que é um mestre, que é um professor de quem eu tenho que aprender, e há uma transição de discípulos. Discípulos de João Batista agora deixam de ser discípulos de João Batista, porque o verdadeiro mestre chegou. De quem agora estes discípulos têm que aprender não é de João Batista. O mestre chegou. E esse mestre, eu também tenho que aprender dele. Cada um de nós tem que aprender deste Rabi. Ele sim, ele é o maior, ele é o mais alto que está também entre nós. Messias, que surge no versículo 41, remete-nos de novo para um quadro mais complexo do Antigo Testamento. Esta palavra é usada, por exemplo, para o rei de Israel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 6, o ungido do Senhor, ou para o cargo, a pessoa do sumo sacerdote, em Levítico 4. Também, no Salmo 105, a ideia de ungido refere-se aos patriarcas, não no sentido de pessoas idosas ou sábias, mas no sentido de profetas. Nós, por vezes, associamos a questão de profetas com Isaías, Jeremias, os livros dos profetas, mas na cultura hebraica há muitos outros profetas que nós não chamamos profetas. Davi era profeta, Moisés era profeta e os patriarcas eram também profetas. Então, estes eram ungidos. E Jesus, de facto, ele vai acabar por ser este ungido, este Messias por excelência, porque ele vai ser o profeta, ele vai ser o sacerdote, ele vai ser o rei. Todos estes, toda esta abrangência, digamos assim, recai sobre a pessoa de Jesus. Outro termo a quem dirigem, a forma como se dirige a Jesus é o Nazareno. Aqui não traz qualquer virtude, digamos assim, em termos sociais e humanos para Jesus. Aliás, Nazaré não era uma terra famosa, havia um certo desprezo até num aspecto religioso do ensino ou de um profeta ou qualquer coisa pudesse vir de Nazaré, não é? Nós temos aqui as nossas desavenças com Espanha, não sei se aí no sul também dizem de Espanha nem bom vento, nem bom casamento ou qualquer coisa assim, temos estes ditados populares e parece que naquela época, naquelas zonas de Nazaré não pode vir coisa boa. E Jesus é associado neste sentido como Nazareno morando ali. Também é interessante esta forma que João deixa, que fica registado para identificar Jesus, filho de José. A forma como é descrito, João sabe que não era filho de José. Ele iniciou o seu evangelho a dizer que ele era eterno. Antes de qualquer coisa existir, ele já existia. Ele é o criador de tudo o que existe. Mas esta é a forma como os olhos humanos olham para Jesus. Quem é Jesus? É um homem, vem de onde? De Nazaré, é filho de José, é isso que o popular diz, é isso que as pessoas dizem, e era a forma normal de identificar alguém. Em 6:42, então temos esta questão, mas quem é Jesus? Como é que ele vem do céu? Ele é de Nazaré. Então, João como começa também a usar de alguma ironia, e nós aqui já temos um pequeno antecipar disso. Esta declaração do 49, que ele é o rei de Israel, esta expressão, ela era usada nos judeus daquela época como uma ideia messiânica. A memória de Israel tinha um conceito de rei de Israel que culminava com Davi. Então tinha havido antes a casa de Saul,
mas não houve descendência hierárquica ali, terminou, e depois veio a casa de Davi. Assim, durante uma única nação, não é, o chamado Reino Unido, o seu filho Salomão reinou, e depois então é que houve a divisão do reino, e em Judá sempre houve um rei descendente de Israel. Obviamente as coisas foram correndo mal, nem todos os reis foram fiéis ao Senhor. Isaías profetizou e outros profetas para o povo se arrepender. O arrependimento não veio, foram invadidos e levados cativos. Contudo, houve um retorno. Mas depois desse retorno que aconteceu, Israel nunca mais foi a mesma nação, nunca teve mais a sua independência. Portanto, depois de Salomão, aliás, o quadro de Israel muda drasticamente, deixa de ser uma nação, passa a ser duas, ao reino de Israel no norte e ao reino de Judá no sul, e depois do exílio, em 586, a autonomia de Israel deixa de existir, deixa de ser nação, passa a ser um rei súbdito do Império Dominador, o Império Babilónico, Persa, Medo-Persa, depois vem o Império Grego, Império Romano, e nunca mais tiveram autonomia, a não ser um pequeno período durante o tempo dos Macabeus. Então esta ideia do rei de Israel tinha conotações messiânicas, era um ansiar que houvesse de novo da parte de Deus um rei de Israel, ou seja, o quadro da nação ser unificada, o quadro da nação ter autonomia política, o quadro da nação voltar a brilhar como a memória tinha nos dias de David. E havia aqui estas conexões políticas e de libertação, daí que Jesus nunca se identifica como o rei de Israel. Não é que ele não fosse, aliás, ele diz até o meu reino não é deste mundo. Ou seja, quando se falava em rei de Israel, o que passava na mente das pessoas não era a mesma coisa que passava na mente de Jesus. Jesus nunca nega que é rei, mas ele não se identifica com o conceito de rei de Israel que a mente dos populares têm, porque eles têm conotações políticas, têm conotações de libertação política, e aquilo que ele vem fazer é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, por último, este outro conceito, um pouco, se calhar, mais complexo, que é o filho do homem. Por um lado, esta expressão, o filho do homem, ela poderia ser usada por vezes para falar acerca de mim próprio, não é? Poderia ser substituído o eu com filho do homem, seria comum. Mas, olhando para Daniel, capítulo 7, o versículo 13, peço desculpa que... Daniel, capítulo 7, versículo 13. Então, ele diz que estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, aqui dá a ideia que Jesus está a trazer algumas conotações a este quadro que Daniel menciona lá em capítulo 7. E ali o que é que temos? Foi dado domínio, glória e reinos eternos. E todo este quadro, de facto, está de acordo com o que temos lido no Evangelho de João até aqui. Por fim, queria só fazer uma pequena reflexão sobre este versículo 51. Jesus afirma o seguinte: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, onde tem então esta expressão. Aquela repetição, em verdade vos digo, de facto, na língua grega, é uma palavra que nós usamos, que é amém. Se estivéssemos a ler literalmente o texto em grego, iríamos ler amém, amém, e depois o texto iria seguir. O significado da palavra amém é verdade. Em verdade seria amém, amém. O quadro que agora aqui nós estamos a ser convidados a olhar é aquele quadro que é descrito no Gênesis, quando Jacó está a fugir do seu irmão Esaú para Arã, e lendo o texto, ele nota que há dois olhares. Ele está a fugir do irmão porque o quer matar, mas ele também está a ir à procura de esposa.
Então depende se o argumento é mais humano ou mais espiritual. No argumento mais humano ele foge porque o querem matar. No argumento muito mais romântico, ele vai à procura de uma esposa da linhagem da família. É muito mais técnico e delicado, em que não há medos. Mas nesse caminho ele tem uma visão. Nessa visão ele vê uma escada e há anjos que sobem e descem. Ou seja, a união entre o céu e a terra está feita, é-lhe dado promessas, é-lhe dado também bênção da parte do Senhor. Esse quadro agora muda e Jesus, como que põe este quadro e diz que vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, tal como naquela visão de Jacó, sobre o Filho do Homem. E isto, onde é que isto vai culminar? Precisamente na cruz. Num outro lugar, Jesus diz, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. E, de facto, a perfeita ligação que vai existir entre o céu e a terra, entre o Deus Santo e o homem pecador, essa comunicação, essa escada que liga, esse caminho que liga o céu à terra, é Cristo Jesus glorificado, exaltado, e isto precisamente na sua morte. É um bom versículo para decorarmos também. Eu termino aqui, obrigado. E se tiverem perguntas, então temos tempo para elas. Obrigado, Paulo. Portanto, podem usar realmente o chat para poderem fazer perguntas, mas primeiramente vamos fazer a nossa habitual divisão em mini-grupos, portanto vamos fazer divisão aqui em 3 grupos, mas antes disso eu gostaria de partilhar a pergunta com a qual vamos meditar nos mini-grupos, e então eu vou colocar essa pergunta também aqui no bate-papo para poder ajudar depois, em que caso depois se esqueçam, mas a pergunta é esta: quem é Jesus? Com base no que temos lido do Evangelho de João até aqui, e tendo em mente o propósito com que João escreveu o Evangelho, como iríamos explicar a um amigo quem é Jesus? Ou seja, numa parte prática de nós podermos compartilhar este Evangelho e isto que nós temos aprendido, quando João fala aqui sobre Jesus e o descreve realmente de várias formas, de que maneira que nós podíamos explicar a um amigo quem era Jesus com base nisto que nós aprendemos. Portanto, eu vou colocar realmente aqui a pergunta, então também para poder dar esse apoio, para podermos nos dividir então nestes 3 mini-grupos. Ora, aqui vai, portanto a pergunta está aqui no bate-papo. Vamos então fazer a nossa divisão destes mini-grupos. Escolham um representante de cada mini-grupo logo ao início, tentem logo despachar logo isso para aproveitar o tempo. Essa pessoa pode fazer aqui um apanhado, um pequeno resumo daquilo que depois disseram no mini-grupo, e depois voltamos todos à sala principal aqui novamente para podermos compartilhar o que cada mini-grupo realmente, ideias de que forma é que nós podemos dizer quem é Jesus e de que maneiras podemos realmente transmitir a um amigo nosso. Portanto, e então vamos usar aqui alguma criatividade, mas também alguma prática. Portanto, a Ruth vai então fazer esta divisão em 3 mini-grupos. Vamos então nos dividir. Até já, queridos irmãos. Que já estamos todos. Penso que agora estamos todos e vamos, como habitualmente, fazer aqui um pequeno resumo. Portanto, na sala número 1, que era a sala aqui do Paulo Oliveira, não sei quem é que
ficou destinado para representar o grupo número 1? Eu? Ok, Então, força. sobre quem é Jesus, nós falámos que Jesus é Deus e simultaneamente é homem, e só através então das duas naturezas de Jesus é que nós também podemos ter a salvação pelos pecados, e que João deixa isso logo bem claro no início do capítulo. Também outra ideia que o João deixa claro sobre Jesus é que ele é o Cordeiro de Deus. E é o Cordeiro, aqui para já vemos que é um Cordeiro não no sentido tanto de libertação, mas também de salvação. Para além disso, ele é o Criador de todas as coisas, diz que todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele, e sem nada então do que foi feito, sem ele nada do que foi feito então se fez. E por outro lado, também Jesus conhece a cada um e vemos isso com Natanael. Ele também conhece porque foi ele quem criou a cada um. Então, se quisermos passar para uma parte mais prática e explicar então a uma pessoa quem é Jesus, em primeiro lugar falámos sobre o testemunho. É importante nós darmos um testemunho e conseguirmos falar. João escreveu, mas temos outras formas. Também vemos ali o convite, não é? Quando vem Jesus, não é? E diz, vem e vê se realmente este não é o mestre de Israel, por isso o convite e para mostrar então quem Jesus é. E também pegar nos títulos que foram dados a Jesus para então apresentar quem ele é. Se uma pessoa quer aprender ou se tem interesse pelo ensino, então podemos apresentar Jesus como sendo o mestre. No entanto, se alguém sofre, se alguém é desprezado, podemos também apresentar Jesus como uma pessoa que foi desprezada. Ele vinha de Nazaré e ninguém, diziam que ninguém vinha bem de Nazaré. Então tentar conhecer cada parte de Jesus, cada atributo, e também podemos iniciar assim uma conversa. Pronto, basicamente foi isto. Micro desligado, Pedro. Sim, obrigado, Ruth. Vamos passar então para a sala número 2. Portanto, a sala número 2 tinha aqui a Rosa Borges, portanto, não sei quem é que ficou como responsável de representar a sala número 2, o grupo número 2. Para o grupo onde eu estava, ficou o Armandinho Calaim. Tomou algumas notas. Força, Armandinho. Só tenho que ligar o micro, Armandinho. Eu também não consigo, boa noite, não consigo ligar, ou melhor, eu ligo o meu vídeo, mas ele em vez de focar-se na minha cara, foca-se exatamente no chão, no oposto. Assim com a fotografia está muito bem, irmão, pode falar. Obrigado. Olha, eu então também peço desculpa porque eu não ouvi a conversa toda, porque de vez em quando havia assim umas interrupções, parecia que estava aos soluços, mas pronto, vou dizer quem é Jesus com base do que temos lido. Jesus é Rabi, Jesus é criador de todo o universo, Jesus é mestre, Jesus é o Cordeiro de Deus. Depois, como explicamos a um amigo quem é Jesus? Alguém disse que depende de vários fatores. O testemunho da irmã diz, para falar de Jesus a alguém, ela precisa primeiro de lhe dizer o que é que Jesus representa para ela. E alguém, se queres conhecer Jesus, aceita-o. Pode ser uma abordagem também a alguém para falar de Jesus. E é tudo o que me vem agora. Ok. Obrigado, Armandinho. Portanto, não sei se alguém do grupo 2 quer acrescentar só mais alguma coisa. Ana Paula, queres acrescentar um bocadinho do que tu disseste? Estiveste muito bem, força. Resume. Tens é que ligar o micro, senão assim ninguém te ouve. Foi um bocado na linha de pensamentos do que falou a Ruth. Sendo Criador e sendo Deus, se fez homem, veio habitar entre nós, foi o Cordeiro,
Como eu tinha dito, portanto, eles até estavam habituados, porque sabiam que perante todos os seus pecados tinha que haver sacrifício de cordeiro, e portanto ele ofereceu-se de uma vez por todas para ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei o que é que eu disse mais. Okay. Sim, mas completa bem. E é se calhar importante quando nós falamos com alguém, obviamente depende muito de quem temos à nossa frente, mas é sempre bom também apelar à consciência de cada um e tentarmos que a pessoa perceba, porque todos nós formos sinceros connosco, nós percebemos que dentro de nós existe alguma natureza que não é assim tão boa como isso, não é? O Rui Veloso aí de cima do norte, Pedro Costa, canta aquela música muito famosa de mostrar aquele nosso lado lunar, não é? Aquele nosso lado não tão bom. Então é isso, devemos apelar, tentar levar a pessoa a admitir, pôr a mão na consciência e perceber que tem um lado menos bom que leva, que é o seu lado pecador, não é? E aí começar a mostrar a necessidade então deste cordeiro, como a Ana Paula dizia, que derramou o seu sangue para nos lavar desse pecado, para nos limpar desse pecado. Tentar puxar pela necessidade que a pessoa tem de ser salva, não é? Ok, vamos então para o grupo 3, portanto eu bem que tentei a toda a gente para que existisse um representante, mas não tive sucesso. E então nós tivemos vários tipos de abordagem, não é? Cada um de nós idealizou um nome da maneira como realmente poderia transmitir a um amigo, e então nós tivemos uma pessoa que realmente simplesmente disse que Jesus é Deus, e a ideia seria para transmitir, dar um testemunho daquilo que Deus tem feito realmente na nossa vida. Portanto, uma das formas é identificar Jesus como sendo também Deus, e dessa forma poder falar daquilo que Deus tem feito e dar esse desafio para que as pessoas possam também experimentar Jesus na sua vida. Tivemos uma situação de que Jesus é salvação, e vimos aqui uma frase de um famoso mais a sul, em que dizia que salvação é Jesus, se não aceitares vais bater com os chifres no inferno. Penso que era esta a expressão que era dita. Portanto, isto é aquilo mais direto, assim, ou tu aceitas ou vais bater mal. Depois tivemos uma indicação também que Jesus, como sendo o Filho de Deus, em que ele veio cumprir aquilo que Deus lhe indicou, e dessa forma realmente podíamos apresentá-lo também dessa mesma maneira. Falamos também no sentido de que Jesus era um rabi em que nos veio dar várias lições, em que nos veio realmente ajudar na nossa vida e que nos deixou realmente também muitos ensinamentos para nosso proveito. Foi indicado também aqui duas situações mais de uma forma de tentar apresentar um plano de salvação, ao identificar que realmente nós, ao sermos todos pecadores, e que Jesus foi o mediador, ou foi aquele fiador substituto que pagou realmente um preço que nos cabia a cada um de nós. Portanto, e então há estes dois nomes, ou um mediador ou um fiador substituto, que pode ser utilizado no sentido de que o nosso salário ou a nossa consequência de desobedecer aos seus mandamentos automaticamente é a morte, e dessa forma nós estávamos perdidos, e quem pagou o preço foi Jesus, esse tal mediador, esse tal fiador substituto. Também identificamos também Jesus como sendo Jesus é amor. Jesus é amor e salvador, e é o nosso amiguinho. Portanto, foi uma das características que nós também podemos falar, no sentido de ser uma pessoa mais íntima para connosco. Então abordamos basicamente estas diversas formas que cada um de nós, do nosso grupo, poderia partilhar de uma forma prática com um amigo, identificando Jesus com estes nomes.
Portanto, eu não sei se eventualmente o Paulo quer acrescentar aqui alguma coisa. Ligar o microfone, sim. Ok, talvez aquilo que eu poderia acrescentar. Bem, primeiro, eu peço desculpa e espero que compreendam, porque há muitos detalhes aqui no texto que não dá para estar a abordar, não é? Este grupo todo de versículos, haverá ali algumas coisas, como a citação que João faz de Isaías, a voz do que clama no deserto, há outros aspectos que não dá para abordar. Mas realmente eu quero vos encorajar a lerem e relerem o Evangelho de João, neste sentido aquilo que ele pretende, como sendo uma seleção de relatos de palavras com vista a levarem a pessoa a crer. Para a próxima semana, eu vou aproveitar então que nós iremos entrar no capítulo 2, vamos ter as bodas de Caná, há uma purificação do templo, ali também há uma situação em torno do templo, e em especial também um olhar ali para os últimos versículos, 23 até ao 25, onde João já começa ali a questionar a tal expressão de crer. Como é que ficamos com isso? E este texto também já está a fazer uma ligação para o capítulo 3 com Nicodemos. Então, podem ler o capítulo 2 à semana, se quiserem podem dar uma espreitadela já para o capítulo 3, e a ideia que eu vos queria encorajar é realmente lerem o Evangelho de João nesta perspectiva, que sendo uma série de relatos, de testemunhos daquilo que Jesus fez, que João prefere a palavra sinais, daquilo que Jesus disse também, com vistas a que a pessoa que lê perceba que Jesus é o Filho de Deus, que veio dar a sua vida, que ele é a própria vida e crendo possamos ter vida no seu nome. Também queria-vos encorajar durante este tempo, que vão ser ainda uns meses, orem e tentem se calhar fazer um convite a alguém para ler o Evangelho de João convosco, por exemplo, e tentar ir notando estes destaques, ir ajudando a pessoa a ler e orar por ela. Acho que isso seria bastante interessante também. Eu vou tentar fazer isso. É difícil, eu sei. É um bom desafio. Obrigado Paulo, realmente temos este tipo de leitura, mas eu acho que mais difícil ainda seria o desafio disto que nós falamos, destas ideias de nós identificarmos isto a um amigo, de podermos realmente compartilhar e termos esta ousadia de falarmos realmente dele aos nossos amigos ou aos nossos familiares e pormos isto que nós estamos aqui a aprender também em prática, portanto, no nosso dia a dia. Seria muito bom nós na próxima semana estarmos aqui a compartilhar, olha, eu falei isto e fiz isto e darmos aqui algum feedback. Realmente nós, apesar deste grupo ter aqui um número de certa maneira reduzido, mas se todos nós fizéssemos isso, era 15 pessoas que estavam a ouvir falar realmente de Jesus, e seria muito interessante, mas que o Senhor realmente nos use nesse sentido de cada um no nosso lugar, com os nossos dons e talentos, possamos realmente o servir desta forma. Vamos, como habitualmente, terminar com oração antes de fazermos as despedidas e eventualmente alguns anúncios. Eu ia pedir ao nosso irmão Samuel Vieira, de Braga, lá de cima, portanto deve estar lá mais frio, que nos pudesse terminar e despedir também com a oração. Pode ser, irmão Samuel?